Começa agora o Lola Talk, um programa que aborda assuntos sobre teologia luterana e te oferece pitadas de aconselhamento para a vida, diálogos, entrevistas, interação com os ouvintes e muita música. Escute e participe do Lola Talk todas as quintas-feiras às 14 horas na rádio lolapaluter.com.br. Olá pessoal, boa tarde. Estamos iniciando o programa Lola Talk aqui na Rádio Lola Paluter. Lembrando que esse programa é transmitido todas as quintas-feiras a partir das 14 horas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Lola Talk de hoje. Espero que este programa seja muito legal e edificante a todos vocês. Hoje, João, nós vamos conversar um pouquinho sobre a terceira idade. Todos temos na família uma pessoa, ou mais até, que já estão nessa fase. Então eu resolvi convidar uma médica para conversar um pouco sobre esse período tão delicado e importante que todos nós pretendemos chegar. O João tá novinho ainda, né? Não pensa muito nisso, mas quer chegar lá, né, João? A meta é chegar lá. Então tá. Passa um recadinho pro povo, então. O recadinho é o seguinte, se você está ouvindo a gente, por favor, se engaje, envie nosso link para seus contatos, grupos no WhatsApp. Lembrando que o site da rádio é lolapaluter.com.br ou, se preferir, baixe nosso aplicativo para Android, Lola Paluter. Você pode interagir conosco. Estamos sempre pensando em temas interessantes e relevantes. Se você quiser fazer alguma sugestão de tema e de pessoas para serem entrevistadas por nós, estamos abertos a isso. Então anota aí o nosso WhatsApp e venha interagir conosco. 19 99763 7888. Além disso, você pode pedir o seu hino favorito pelo WhatsApp, que nós tocaremos aqui, na Lola Paluter. É isso aí, João. Hoje nós vamos conversar então com a doutora Thaís Helena Cassarotti.
João, fala um pouquinho sobre essa nossa convidada de hoje. Bom, a Thaís é formada em Medicina em 6 anos pela Faculdade de Medicina de Valência, no Rio de Janeiro, com especialização em SP IPMED em Geriatria por 2 anos. Legal, hein? Então fala aí, anota pro pessoal anotar o nosso telefone, se alguém tiver pergunta, alguma coisa, Então, a gente anota e conversa sobre. é isso aí. Anota aí então o nosso WhatsApp se você não anotou. 19 997 63 7888. Então, Thaís, agora é pra valer. Você comentou comigo que é tímida, mas eu te conheço e não é não, tá? Feliz por você ter aceito o nosso convite e por estar aqui conosco nesse dia. Então eu quero começar essa conversa pedindo para que você conte mais alguns detalhes a respeito da sua formação e o que levou você a se interessar por essa área da medicina. E depois a gente vai deixando a conversa fluir. Tá joia. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Bom, a medicina, eu pensava, a gente fala desde pequenininho, quando pensa, geralmente já seguir uma área acadêmica, e é algo que eu sempre quis desde novinha, e acabei seguindo essa carreira. Não esperava geriatria, mas eu me apaixonei pelo ramo da terceira idade, dos idosos, né, durante o curso, e segui nessa especialização, e hoje estou atuando com saúde do adulto e idoso. Legal. Só para vocês terem uma noção, assim, eu conheço a Thaís porque ela ajudou, né, nos cuidados com a minha mãe na fase final da vida dela. Uma pessoa muito dedicada, né, sempre presente. E aí agora, tá certo que eu sou uma menina ainda, não estou assim tão madura, mas a Thaís agora é minha médica, que ela tá atuando como clínica também, né, então nesse sentido... É muito legal quando a gente tem esse contato e tem esses cuidados. Ela é uma médica que vê tudo. O que ela pede de exame, gente, vocês não têm noção. Mas é muito bom. É importante dizer, Márcia, te interrompendo, porque a gente acha muito que o idoso é a partir dos 60 anos, na teoria, né? Na teoria é um númerozinho que parece que vira uma chave e a gente envelhece do nada. Mas acontece que esse envelhecimento vem lá de quando a gente tem os nossos 30, 40 anos. Então, esse acompanhamento clínico geriátrico para essa idade avançada tem que ser feito com cuidado, multidisciplinar, com vários profissionais também, igual você sabe que a gente faz. Então, é um cuidado de um acompanhamento, né, na verdade. Isso seria uma das minhas perguntas. A partir de que idade que a gente deve estar começando essa questão desse acompanhamento, né? Que a gente fala assim, o geriatra, então já quando você está com 80, 90 anos, você vai procurar o geriatra. Não é bem assim, né? Isso, com certeza. A gente tem esse paradigma de que parece que mudou a chavinha, fez 60 anos, tem o cartão do idoso e pronto, né? Já tudo está mudado. Mas acontece que essas mudanças elas começam no decorrer da nossa idade adulta, a partir dos 30, 40 anos, a gente já tem o envelhecimento, a imunomodulação também das nossas células de defesa, a gente muda a composição corporal, a gente muda as células do nosso olfato, do nosso paladar, então essa mudança acontece, vamos colocar assim, aos seus 30, 40 anos, isso já começa a acontecer de uma certa forma. Então, é sempre legal ter alguém que possa acompanhar todas essas mudanças, e algum médico que conheça o paciente, né, durante esse percurso. Interessante, né? A gente nasce, cresce, fica jovem. Ah lá, João, tem que prestar atenção, hein? Depois dos 30, tem que se cuidar, não tem jeito, hein? Daqui 10 anos eu já tô entrando em contato, então. Mas é por aí mesmo, porque aí a gente já vai prevenindo algumas coisas, né, Thaís? Sim, com certeza. E Thaís, assim, fala pra gente algumas observações. Muitas vezes a gente tem um idoso em casa, o que a gente tem que prestar atenção nele, assim, nos cuidados com ele? Vamos pensar assim, uma pessoa que já está com 70, 75 anos, ou até acima dos 80, vamos dizer assim, uma fase mais crítica já, mais complicada um pouquinho. O que a gente tem que prestar atenção nessas pessoas? Sim, os idosos, Marcia, eles têm uma resposta diferente às doenças do que nós adultos, né, adultos e crianças. A criança, geralmente, a gente percebe aquele febrão que vem com tudo, e já no idoso, a gente não tem essa resposta imunológica tão ativa.
Então, por exemplo, um idoso com uma infecção urinária, com uma pneumonia, nem sempre vai ter aquele febrão, nem sempre ele vai ter aquela prostração. Ele pode ficar mais apático, mais quietinho no canto dele, pode não querer interagir com as pessoas, e isso já são sinais que podem nos alertar. Opa, era uma pessoa mais agitada, mais ativa e está mais quietinha. Só de ficar mais quieto, isso já nos alerta um pouco. Ou ao contrário, a pessoa é mais calma e ficou um pouco mais agitada. Então, nem sempre esses sinais vão estar acompanhados de febre, de, né, alguma outra secreção corporal, alguma outra coisa que chame a atenção. Então, é importante sempre um idoso ser acompanhado em relação a isso, né, as comorbidades, geralmente com os nossos 70 anos, 70, 80, desculpa, a gente já tem algumas comorbidades naturalmente, então isso tem que ser acompanhado e tem que ter atenção, principalmente nessa parte de apatia ou euforia, nessa parte de ficar mais quietinho ou ficar mais agitado, isso acabam sendo pontos importantes para a gente observar. Eu não sei, eu notava isso muitas vezes nos meus pais. Muitas vezes eles têm dificuldade de colocar aquilo que eles estão sentindo também, né? De colocar os sintomas para fora. Então é uma situação meio complicada, né? Sim, é difícil, é bem difícil porque a gente sempre tenta estar alerta, né? Mas nem sempre a gente consegue, até porque o dia a dia, a correria, a gente acaba não percebendo esses sinais muito sutis, né? Então, eles também têm essa questão de não saber exteriorizar, porque é algo novo para eles também, né? Eles tinham a sensação de quando estavam doentes, eles entendiam, né? O que acontecia quando o corpo dava sinais, e os sinais param de ser tão exuberantes assim. Então, fica difícil até para eles essa percepção, né? Então, o corpo é como se nós, caso adoecêssemos, e o corpo não sentisse, né? Uma pneumonia que às vezes não dá aquela febre, não dá tosse, não dá uma secreção, mas pode ser algo grave. Então, uma infecção de urina, né? Que a gente tem tanta nos idosos também, por conta de questões, às vezes, de uso de fralda, incontinência. Então, são coisas pequenas que podem levar a uma internação, a algumas outras consequências se a gente não tiver em alerta mesmo. Tentar ver esses sinais bem, questão de sutilidade, né? Tentar observar, tentar sempre conversar com eles, tentar entender se tem alguma coisa diferente, mesmo que não seja uma febre, uma sensação, mas algo que incomoda, nesse sentido. É interessante, né? Esses dias uma conhecida nossa começou assim, de repente com uma dor nas pernas, dor no braço, não sei o quê. Então o pessoal foi tentar ver e de repente ela ficou hospitalizada e descobriram que ela estava com uma infecção urinária. Tanto é que essa infecção urinária até mexeu assim um pouquinho com a consciência dela. Então ela estava falando coisas que não estavam muito certas. Mas é interessante, é difícil a gente acertar ou então como evitar de repente ter uma infecção urinária ou uma pneumonia, como sei lá, como a gente evitar isso? O que acontece? Essas infecções, por exemplo, igual que você falou sobre as dores, a gente chama de sintoma atípico, né? Geralmente é algo que não é relacionado à causa da doença. Então, uma infecção urinária não vai arder para urinar, né? Não vai ficar indo muitas vezes ao banheiro, mas vai ter uma dor muscular, por exemplo. Pode ser o caso que aconteceu com a conhecida de vocês. Então, a gente tem que sempre deixar o idoso muito bem hidratado, sempre em boas condições de ventilação, também em casa, né? Evitar a exposição direta a ar-condicionado, às vezes, ter uma boa ventilação durante o dia. Esse acometimento de alucinações que podem acontecer durante a infecção, a gente tem um nome, chama delírio, né? É uma condição clínica que pode acometer a parte cognitiva durante algum período de infecção. Então, pode acontecer essas alucinações, às vezes alterar a parte de cognição, percepção de tempo, espaço, né? Isso normalmente acontece. Então, para evitar, a gente não tem ao certo algo para ser feito como uma medicação, mas a gente tem medidas ambientais, que seria até muito importante para a gente na geriatria, a hidratação dos idosos, ambientes ventilados, iluminados também, e sempre ter assim, uma alimentação saudável. A gente fala que é o beabá, né? É o básico de tudo, mas é o que tem que ser seguido para funcionar. É hidratação, é uma boa alimentação, ventilação, uma casa mais arejada, ter também a parte de atividade física.
eu brinco que quanto mais a gente, acho que eu já comentei isso com você, né? A parte do banco. Se a gente não faz a nossa poupança, né, nesses 30, 40 que a gente vem lá de trás, a gente não tem de onde tirar a nossa reserva. Então, o idoso tem que ser um idoso robusto, né? Tem que ser um idoso frágil. Óbvio que acontecem alguns percalços, podem ter algumas comorbidades que a gente não consegue prever, né, durante o nosso percurso. Porém, tem todas essas medidas básicas que a gente fala, funcionam muito bem. Então, sempre manter uma atividade física ou fisioterapeuta também, né? Movimentação, né? Um idoso ser sempre ativo, hidratado e se alimentar muito bem. Eu acho que é um tripézinho aí que já funciona muito bem. Já ajuda bastante nessa questão de prevenir algumas coisas, né? Com certeza. A questão de um idoso acamado. Como cuidar de um idoso assim na cama? Que tem muitos que chegam numa fase que fica realmente difícil, eles não conseguem mais, né? Quais são os principais cuidados nessa fase? Na fase do idoso acamado, a gente tem alguns cuidados essenciais. Um deles é sempre ter uma cama ideal para esse idoso ficar. A gente tem que ter uma cama ideal, um colchão ideal também, tá? E lençol também tem que ser trocado e feita a higienização correta. Outra coisa que chama muito atenção, que nos preocupa muito, é a parte a gente chama de escara, né? As úlceras de pressão. Então, um idoso deitado numa mesma posição por horas, isso pode acarretar uma feridinha. Só que essa feridinha pode ser um ponto muito importante também na questão das infecções e também favorecer um pior prognóstico. O que é isso? Favorecer uma piora clínica até desfecho negativo, como óbito ou alguma outra coisa, por uma simples ferida. Então, é algo que a gente tem que sempre ter na cabeça essa mudança de posição. Acho que se eu pudesse orientar, eu sempre oriento em relação a essa mudança de posição de 2 em 2 horas, tem que ser feita para evitar essas úlceras, né? E sempre ter também alguém da saúde por perto, né? Geralmente um profissional especializado em saúde, um cuidador, uma técnica em enfermagem, enfermeira, que possa estar acompanhando os sinais vitais. Por eles serem instáveis, a gente tem que estar mais atento ainda nessa parte de questão de sinais que não são tão típicos, né? Esses sinais ficam mais escondidos ainda em quem é acamado. Então, é sempre muito importante ter alguém da saúde muito próximo deles para poder ter essa atenção redobrada. Um idoso acamado, muitas vezes também, está muito propenso a ter uma pneumonia, né? Sim, o idoso acamado, a pneumonia que nos preocupa muito é a parte de pneumonia aspirativa, né? Pela posição que esse idoso fica acamado, ele pode broncoaspirar. O que é broncoaspirar, né? Ele vai ingerir um líquido ou um alimento e ele pode aspirar pelo canal, né, da parte brônquica e acabar causando uma pneumonia tão grave como as úlceras de pressão também, uma questão infecciosa importante. Então, se ele conseguir ficar no decúbito, que a gente fala, sempre levantado, se alimentar numa posição mais reta e depois deitar, esperar um tempinho para deitar, isso também é importante de ser feito. Entendi, nessas horas uma cama hospitalar ajuda muito, né? Com certeza, é o básico para a gente começar os cuidados, né? Além de toda essa gama que tem que ser feita. E é um período que exige muito cuidado e muito carinho também, né? Sim, com certeza. Depende muito da família, né? A família é algo novo para a família, então é algo que tem que ter um cuidado, tem que ter um carinho, tem que ter uma atenção, né? Porque não é algo simples de se levar, não é algo do dia a dia de uma família que não tinha ninguém acamado, né? Então, geralmente isso acontece com uma pessoa mais idosa e acaba pegando todo mundo de surpresa, né? Tanto nos cuidados como na maneira de como lidar com a situação. Então, a parte social também, Márcia, isso que você falou, conta bastante. Então, em relação a amor, carinho e atenção, também funciona. Quando a gente passa por essa situação, a gente vê que é uma gama de coisas que acontecem, que a gente não tem nem noção do tanto que isso mexe com a gente e muda toda a nossa realidade, assim, né? É incrível tudo isso, né? Sim, a gente não... Eu sempre, por exemplo, também, assim como idosos acamados, idosos que têm alguma questão de demência, algum problema cognitivo, mexe muito com todo familiar e é super normal isso acontecer, né? Porque a gente não nasce preparado para tudo. Uhum. Então, é uma coisa nova. Então, por isso que, assim, devido a
a ser tão complexo, precisa desse cuidado multidisciplinar, de um profissional de saúde, de um médico, uma enfermeira, e do cuidado da família também. Isso faz parte. Nossa, gente, tô viajando aqui agora. Então, esse cuidado todo a gente já tem que começar lá pelos 30, 40 anos, né? Isso, é o que eu sempre falo. A gente tem a nossa poupança. Se a gente não investir na nossa poupança, a gente não vai ter uma reserva. Então, a gente tem que pensar que o nosso corpo, ele precisa ter esse substrato, ele precisa ter trabalhado durante a nossa vida tudo isso. Então, com uma alimentação saudável, com uma atividade física, não precisa ser maratonista, mas uma atividade física regular, que você tolere, né? Eu acho que já é um ponto muito importante para a gente ter essa reserva e quando tiver algum percalço aí, a partir dos nossos 60, 70, 80 anos, ter da onde o nosso organismo conseguir suprir essas demandas todas. E a partir dessa idade não adianta, né? Você tem que fazer o exame de sangue, exame de urina. Tem uma série de exames que a gente precisa começar a fazer, correto? Sim, com certeza. A gente tem alguns exames que a gente chama de prevenção, né? São medidas de prevenir que algum desfecho aconteça. Então, por exemplo, um exame que a gente vê sempre nos idosos é densitometria óssea, para prevenir a parte, às vezes, de osteoporose. Então, a reposição de cálcio, tanto na vitamina como na alimentação, exame de sangue, exames de urina, são coisas que a gente vai sempre de rotina acompanhando, para também evitar esses desfechos e ir cuidando, né, na parte clínica também. Legal. João, tem alguma pergunta ou ainda está pensando? Tô pensando apenas. Ele está pensando aqui, está pensando como vai ser a vida dele lá no futuro ainda. Já Nem tá começou a todo mundo faculdade ainda. refletindo. Ele está pensando aqui, gente, mas é assim mesmo, né? Thaís, mais alguma recomendação que você daria para a gente, assim, nessa questão do cuidado com os idosos? O que você nos orienta? Olha, Márcia, outra coisa sempre que eu costumo orientar, que é fácil de fazer em casa, e que às vezes a gente não se toca, porque a vida inteira teve, em questão de organização da casa, são os tapetes. Em questão de queda. Prevenção de queda dos idosos é muito importante. Então, muitas vezes a gente tem tapetes pela casa inteira, e é um costume também, os idosos costumam ter os tapetes também em casa. E, por exemplo, é algo que a gente consegue evitar muitas quedas. Então, às vezes tem um idoso que está ficando com uma fragilidade, tem o tapete lá, acaba tropeçando e pode cair e ter uma fratura. Então, a gente sempre orienta a não ter tapetes em casa, né? Toda a questão de se prevenir, de ter um acompanhamento médico adequado ao longo dos anos e também ser ativo, né? A gente fala ativo tanto da parte social, atividade física e alimentação. Eu acredito que, assim, e também nas quedas, o tapete é algo que eu queria falar muito aqui. Ah, pode falar alguma coisa, então, a respeito das quedas, que é interessante isso, né? Sim, sim. As quedas, elas são muito prevalentes nos idosos frágeis, né, principalmente, que são... O que acontece? Quando a gente tem o avançar da idade, a gente vai tendo substituição da nossa massa muscular, né? Isso, consequentemente, pode levar à parte de osteopenia, que é a parte de densidade óssea um pouquinho mais baixa. Então, uma queda num idoso frágil pode ser fatal, que a gente fala, né? Por exemplo, ter uma fratura de fêmur e ficar acamado, e aí levam a alguns desfechos negativos para a gente. Então, é sempre importante prevenir essas quedas. Então, as medidas de casa, né? Sempre tem que fazer, se possível, não ter escada, né? Não tentar subir escadas, ou se tem um quarto em cima, tentar trocar a logística da casa. Os tapetes, eu sempre recomendo tirar os tapetes de vez, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E por que a fratura do fêmur, o pessoal comenta muito que ela é muito perigosa, é muito arriscada? Pode dar um problema sério no idoso. Porque a parte da fratura de fêmur é um local de um osso que é um pouco mais complicado da gente estabilizar, né? É um local que o idoso não vai ter aquela parte de segurança ao andar novamente. Então, é algo que a gente tem que evitar a todo custo, né? Porque o idoso imobilizado traz grandes consequências. Então, é uma fratura complicada na questão de levar a uma imobilização. A nossa preocupação é o idoso ficar acamado por ser uma sustentação mesmo, né? Um osso de maior sustentação do nosso corpo. Então, prediz também para a gente sobre osteoporose, né? Já é um sinal também de má
de preocupação por conta de ser risco de osteoporose e de um idoso frágil, né? Então, a dependência que ele vai ter, se fraturasse, por exemplo, um osso, né, que a gente tem nas mãos, não é a dependência que ele vai ter se fratura um osso como o fêmur. Por isso que a gente sempre preocupa tanto com ele. Eu já ouvi falar também que essa questão do fêmur, quando passa por cirurgia, é uma cirurgia bem complicada, arriscada, muitas vezes pode causar outros problemas e acaba dando até uma parada cardíaca, não exatamente na cirurgia, mas com o passar do tempo. Você sabe me explicar o porquê disso, assim, Thaís? O que acontece? Quando a gente tem uma cirurgia ortopédica, geralmente uma cirurgia longa, né? Como uma fratura de fêmur, por exemplo, a prótese ortopédica, são cirurgias que trazem alguns riscos em questão de êmbolos, né, embolização, trombose. Então, como são ossos que podem causar, na cirurgia ortopédica, a formação desses êmbolos, né, eles podem parar, por exemplo, no pulmão, no coração e dar a gente fala dessa embolia, né, ou pulmonar, ou cardíaca, e acabar tendo um evento parada cardiovascular, um desfecho negativo. Né, mas por esse sentido. Isso muitas vezes não acontece logo após a cirurgia. Pode demorar algum tempo para acontecer isso? Pode sim, Márcio. Geralmente pode acontecer também na cirurgia, mas como na cirurgia tem o preparo com anticoagulantes, todo o preparo e suporte, né, do hospital, é mais frequente até acontecer depois, né, depois da cirurgia, porque esse idoso vai ficar imobilizado em casa, ele não vai andar, não vai ativar essa êxtase sanguínea, né, de ficar parado mesmo, piora todo esse circuito de recuperação. E aí pode formar esse êmbolo que pode acontecer desse desfecho que a gente está comentando. É interessante isso, porque daí se o corpo está em movimento, a circulação melhora, então aí esse tipo de situação geralmente pode não acontecer daí, né? Sim. Por isso que a gente sempre fala, não sei se vocês já ouviram, uma cirurgia, a gente tenta sempre deambular precoce, sempre andar o quanto antes para não deixar isso acontecer. Então, a gente, não, é algo que a gente evita a todo custo por conta do que pode vir a acontecer. Né? Então, a fratura do fêmur começa lá do idoso que não está fazendo atividade física, um idoso frágil, então já vai preocupando desde lá de trás. E aí, se ele fica parado, essa situação pode se complicar ainda mais, né? Com certeza. Porque aí vai gerando coágulo, alguma coisa assim, isso pode levar a um evento tromboembólico, né? Um embolismo, uma trombose, e acaba parando nos vasinhos do coração, do pulmão, e acaba tendo um desfecho negativo. Entendi. Não é fácil ficar idoso, né? Não é fácil, mas é muito gratificante, né? Eu acredito que seja, pelo que eu vejo, é a idade que tem mais experiências, que passou por todas as gerações, que viu o mundo dar voltas, então eu acho que é gratificante, mas a gente tem que ter saúde também, né, para chegar bem. Tem os seus desafios, mas eu acredito que a gente, né, se cuidando, eu acredito que tendo um suporte familiar, um suporte de saúde, deve ser a melhor idade, eu aposto nisso. Tem gente que fala assim, olha, quem fala que é a melhor idade tá mentindo, porque começa a doer aqui, doer lá e não sei o que, tem que ir no médico e farmácia e tudo mais, né? Então tem gente que fala assim, não é a melhor idade, né? E não é pouca gente não, a gente tem que mudar esse pensamento, é muita gente que pensa assim, viu, Márcio? Mas eu acredito que com essa mudança de paradigma, eu acho que a gente consegue mudar esse pensamento. Aquela questão, a pessoa tem que se aceitar, ver as suas limitações e viver dentro daquilo que é possível, né? Fazer tudo o que é possível dentro de cada fase, né? Com certeza. Igual a gente estava conversando, né? As mudanças, elas acontecem, mas nem sempre elas vão ser prejudiciais, né? As mudanças vão acontecer, mas a gente tem que entender também as fases, né? Igual você falou, alguns idosos vão ter suas limitações, pode ser um pouco mais desconfortável, né? Mas é entender e buscar sempre auxílio para esse desconforto, se tiver algum desconforto, né? E não, assim, deixar para lá. Não falar que é a pior idade, não. Tentar mudar. O que eu posso fazer para sair dessa pior idade e ficar bem nela, né? Eu acho que é por aí. Tem aqueles grupos de terceira idade que o pessoal passeia, que o pessoal faz baile, dança, se diverte, né? Que é um período
queira ou não, você já, digamos assim, já passou daquela fase dos compromissos e tudo mais, né? Então é uma fase que é para ser um pouco mais light, para realmente tentar aproveitar alguma coisa, né? Com certeza. É a fase de, assim, estimular a parte social, né? Eu adoro os grupos de terceira idade, eu acho que é um estímulo cognitivo, social, e tanto para a parte de memória, convivência, eu acredito que seja também um dos pilares que eu não comentei tanto, mas que são super importantes, é a parte social, é essa interação, esse contato com outras pessoas, né? A gente estimula o nosso cérebro durante a nossa vida, e quando a gente envelhece, a gente tende a ficar mais quietinho, mas eu sempre estimulo essa parte de convívio, de atividades fora de casa, para a gente tentar sempre melhorar a parte de cognição também. É porque tudo, né? É um conjunto aí, né, Thaís? É um monte de coisa que a gente tem que estar atento para o corpo funcionar, né? Com certeza. Não dá para falar em uma pessoa idosa com um cuidado só, né? Um cuidado multidisciplinar. Então tem que ter toda essa gama de coisas para fazer. Tem que estar disposto para ficar bem na cidade, né? A fazer tudo isso, a fazer as coisas igual você falou, no seu limite, cada um no seu tempo, na sua condição. Ai, legal. Voou agora. Mas essa questão, assim, tudo é um preparo, né, Thaís? A gente tem que se preparar também para essa fase. Eu acho que a gente vive e vive aprendendo, né? A vida inteira nossa é um eterno aprender. Cada fase é um aprendizado, né? Com certeza, mas com certeza. A gente passa aí, né, pela fase de criança, adolescente, adulto, idoso, muito idoso também, né, que a gente tem os nossos centenários de cento e poucos anos também. Então, eu acho que cada uma traz a sua surpresa, cada uma traz o seu desafio, né, porque a gente dizer que só no idoso tem os seus desafios, não, a gente tem os nossos desafios quando criança, quando adolescente, quando adulto. Então, é uma fase igual todas as outras, que tem os seus desafios, mas é algo que tem que ser construído, né? Construído na cabeça, na nossa percepção também, né? Disso, né? É uma percepção corporal, né? É o conjunto e uma evolução também nesse sentido, né? Com certeza, uma percepção física, social, mental, né? Então, é uma percepção que a gente tem que ir mudando, que a gente também tem as mudanças corporais físicas, né? Então, que a gente tem que passar por isso. Tem as mudanças mentais também. Então, igual a gente estava falando, é um conjunto de coisas que tem que ser bem aproveitado para para um idoso ser saudável, né, hoje em dia. João, e como é que tá sua avó lá, hein, João? Olha, amanhã eu já vou passar recolhendo todos os tapetes da casa dela. Por favor. Mas ela gosta de ouvir o radinho dela. Ela já tem a rotina dela Ela diferente. tem a rotina dela. E tá bem, cara. Tá bem. Ela tá com quantos anos agora, João? Aí você me quebra. Olha lá. Ih, quebrei as pernas do João, Eu olha acho que só. um pouco mais de 70, se não me engano. Não chegou nos 80 ainda. Não chegou nos 80 ainda. Ah, então tá. Essas fases são, assim, complicadas. E é interessante também, né? Cada idoso também reage de uma forma diferente, né? Dentro da sua particularidade. Que nem o João falou que ela gosta de ficar mais no canto dela, escutando o radinho dela, ter o ritmo dela. Agora, dependendo da pessoa, já quer sair, já quer bater perna, já quer ir pra baile, já quer fazer um monte de coisa, né, Thaís? Isso. A gente tem que lembrar também, isso é importante, porque a gente sempre quer estimular, mas a gente tem que lembrar como a pessoa foi a vida inteira. Se ela sempre foi mais quietinha, teve esse ritmo de ficar um pouco mais quieta no canto dela, na casa dela, né? Isso não é agora que a gente vai mudar, né? Então, o estímulo vem da família, vem de quem está próximo a ela, né? Então, cada idoso tem as suas particularidades, também o seu jeito de ser, o seu humor, né? A rotina, né, do dia a dia. Então, sempre estimular, independente se for na terceira idade, no grupo, saindo, fazendo as coisas, ou se for dentro de casa, mas sempre ter esse estímulo familiar, dos amigos, de quem estiver por perto. Uma situação que me ocorreu agora também, que ocorre muito nessa questão da terceira idade, na idade mais avançada, a questão da demência ou do Alzheimer, vamos dizer assim. O que você pode
orientar, deixar de orientação para a gente observar nessa fase também? Sim. O que acontece? A gente tem a parte de demência, né? O quadro da síndrome demencial é um quadro que abrange várias mudanças, né? Então, a gente tem uma doença, uma síndrome neurodegenerativa. O que é essa síndrome neurodegenerativa? A gente vai tendo uma morte, né, de células nervosas em determinados locais do nosso cérebro. Então, a gente sabe que hoje não temos só o Alzheimer, né, que é classificado como uma síndrome demencial. Existe também, por exemplo, demências frontotemporais, que mexem mais com o comportamento, a demência do Alzheimer, que mexe mais com a parte de memória, né, amnésica. Então, a gente tem alguns sinais que vão ficando, no Alzheimer, um pouco mais sutis, que é uma demência um pouquinho mais avançada, acontece no idoso um pouquinho mais idoso, né, lá para os seus 70, 80 anos, que se torna até mais perceptível, é um quadro prolongado. Então, assim, a gente começa a ver queixas, a gente pode ter Alzheimer, tem queixas de memória, também pode acontecer, tá? Então, é uma gama de assuntos, assim. Mas o que a gente pode perceber são alterações comportamentais, é um idoso, por exemplo, se perder na rua, tá andando algo que ele sempre fazia sozinho, ele começa a se perder. Algo que chama atenção também, deixar uma chama do fogão acesa, né? A gente fala muitas vezes em memória, esqueci onde deixei a chave do carro. Eu acho que isso todo mundo aqui faz. Nossa, né? nem me fale. Então, são queixas normais, nada que ligue a parte do ciclo inicial. Então, a gente tem que ficar atento mais a questões graves de esquecimento, como uma chama acesa no fogão, como se perder, né? Tá em algum lugar que sempre foi, não saber mais como voltar para casa, por exemplo, senhas de banco, coisas que fazia como ir no mercado, são mudanças da funcionalidade desse idoso. Também, quando tem casos mais graves, da parte de autocuidado, higiene pessoal, que a gente tem que sempre ficar atento. Então, geralmente, começam com essas coisinhas mais sutis que a gente consegue perceber, né? A parte de chama do fogão e esquecimento no sentido de se perder do caminho de rotina. E aí as outras demências, né, a gente, só para complementar, podem mexer mais com o comportamento, alucinação, e aí tem uma gama de coisas também que podem acontecer. Nossa, é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Mas essa questão do Alzheimer até chega a dar um pouquinho de receio, né? Muitas vezes a gente tá assim, nossa, gente, eu não sei se eu vou ter Alzheimer lá no futuro ou não. Mas sabe aquela coisa que você pega, vai fazer alguma coisa e esquece? Aí você tem que voltar para trás e começar de novo. Gente, isso já é algum indício, alguma coisa assim? Ou é só uma questão de foco ou alguma coisa? O que acontece? Uma coisa que você falou, foco agora. O nosso domínio cognitivo de atenção começa a prejudicar um pouquinho quando a gente envelhece. Então, assim, nem sempre uma ausência da onde a gente deixou as coisas, ou fui na geladeira, o que eu estou fazendo aqui? Isso acontece aqui com todo mundo, e a falta de atenção, muito provavelmente, se esse idoso é um idoso saudável, funcional, não tem uma idade avançada, e acontece isso, tem testes de rastreio que nós fazemos, né, para ver essa parte demencial, eles estando tudo bem, o idoso sendo saudável, com as suas competências funcionais e autonomia preservada, a gente não fica preocupado, tá? Mas tem que ser muito bem avaliado com tudo isso, com testes de rastreio, que a gente tem muitas ferramentas para ser feitas de pesquisa, né, sobre essa demência, exames de imagem para complementar também, e a parte de funcionalidade e autonomia. São duas coisas que eu acho que dá para a gente falar, que eu não falei um pouquinho antes também, que o idoso a gente sempre tem que observar. Autonomia é a questão de ele poder decidir sobre suas próprias coisas, né, ele ser autônomo por ele mesmo, né, então ele tem capacidades físicas e mentais para fazer isso, tá? E aí a parte de funcionalidade é aquilo que ele consegue fazer no dia a dia, atividade básica, né, lavar roupa, lavar louça, cozinhar, ir ao mercado, fazer o que ele está sempre acostumado a fazer. Então, são coisas que, quando começam a mudar, eu ia fazer mercado, agora eu não consigo mais, a senha do banco já não mexo mais, ou alguma outra coisa do tipo, a gente começa a acender uma lanterninha aí para pesquisar mais a fundo. Mas esses esquecimentos, muitas vezes, muita gente fica preocupada, super normal, pode ser da falta de atenção mesmo, às vezes a gente está fazendo alguma coisa correndo e não deposita a devida atenção e acaba esquecendo mesmo.
Isso acontece. É que muitas vezes a gente tá fazendo uma coisa aqui, mas já tá pensando em outra, e depois em outra, e depois já tá, né? É uma coisa. E Bom, ao mesmo tempo, mulher tem muito disso, né? Tá mulher, cozinhando, tá com o computador ligado, tá não sei o que, sabe? Várias máquina coisas ao batendo, mesmo. cozinhando, computador, trabalho, É. filho, né? E aí a coisa fica estranha. Daí você fala assim, nossa, o que que eu vim Já fazer aqui mesmo, né? Não, mas a gente tem que avaliar, sim. São queixas que, óbvio, a gente começa a preocupar se fica muito recorrente, mas uma vez ou outra tá perdoado. Ah, então tá bom. Acho que uma vez por dia, assim, tá bom? Ou mais, assim. Por enquanto tá em E ordem. vamos ter que avaliar isso aí, dona. Ah, tá, da próxima consulta a gente já começa a ver isso, então. Combinar. Nossa. João, alguma questão? Não, eu tava rindo porque eu lembrei que isso aconteceu hoje comigo. Até o João, que tá com 20 anos aí. Saí do quarto pra pegar um copo d'água, quando eu vi eu tava na geladeira sem saber o que eu queria fazer. Putz, olha lá, Acontece, olha que quer saber coisa da boa. geladeira, da chave do carro, isso é. Adolescente de 15 anos também faz, viu? Ah, então tá bom. Então a gente pode ficar um pouquinho mais sossegado, né? Pode sim. Thaís, alguma recomendação assim final pra gente ir encerrando? O que que você diria pra gente? Ó, eu vou bater na tecla que eu comecei dizendo Uhum. sobre atividade física, alimentação, tá, Márcia? É algo que, assim, a gente fala que o paciente não gosta de ouvir, né? Todo mundo já ouviu alguma vez na vida, é algo que todo mundo sabe, mas é algo que, se a gente soubesse de verdade a diferença que faz, a gente daria um pouquinho mais de valor. Então, eu acho que, assim, sempre tentar ter uma alimentação saudável, sempre conseguir ser ativo, né? E sempre conseguir manter essa reserva cognitiva, ter contato social, conversa com a família, né? Sempre manter o contato com alguém também, né? Nunca ser um idoso que seja sozinho, que não tenha esse convívio. Então, eu acho que é o pilar, né? Para tudo isso que a gente conversou, infecção, demência, quedas, né? Atividade física, alimentação e a parte social. Eu E vai acho que chegar, e vai chegar uma hora que o corpo também vai falar assim, nossa, tô cansado, né? Isso faz parte da vida da gente. muitos pacientes reclamam comigo sobre a dor depois de fazer uma atividade física, né? Então, eu acho que, assim, realmente é uma dor que existe, né? Quando a gente trabalha o nosso Uhum. músculo, isso vai acontecer. Não é para ser uma dor extenuante, que seja incapacitante, né? Mas eu acredito que, assim, a gente tem que entender o benefício disso para o nosso organismo conseguir ter uma boa, né, velhice, para a gente ter uma idade avançada saudável, né? Então, isso tem que ser feito. Tem que acostumar o corpo a se mover, né? Se movimentar Cada e. um no seu limite, mas tem que acostumar. Nem que seja algo de uma fisioterapia, nem que seja uma caminhada, uma atividade mais leve, mas tem que se movimentar. E água também é muito importante, né? Isso eu tava esquecendo de colocar. A água, sim, com certeza também esqueci dela. É água, alimentação, atividade física e o convívio social. Eu acredito que assim, a gente tem que sempre manter hidratado. A pele do idoso, ela já é um pouquinho mais seca devido às transformações fisiológicas. Então, a gente também tem uma transformação da pele em relação à composição de gordura. Então, a gente sempre tem que tomar bastante água, tanto para hidratar, como para a questão de eliminar essa parte de medicações. Muitos idosos tomam algumas medicações, então, a água é o que metaboliza tudo isso. Então, também nesse sentido, é importante ressaltar a ingesta da água, né? É isso aí. Thaís, então eu queria encerrar, te agradecer, tá? Pedir também que Deus te abençoe na tua gravidez agora, né? De quanto tempo você tá agora já? 3 meses ainda, Eita! pouquinho. Ah, passa rápido, Thaís. Daqui a pouco o neném já tá aí. É o neném ou a neném? Ainda não Não sabe. sei ainda, não sei. Então, tá, que Deus abençoe. Também nessa Amém. tua jornada como médica geriatra, que eu acho que é uma linha assim. Toda a medicina né? Sabe lidar com o ser humano, essa questão de, nossa, né? Cuidar, ou cirurgia, ou, enfim, toda essa questão da medicina, ela é muito importante. E essa questão de cuidar do idoso, né? Também é uma questão, assim, bem delicada.
E eu acho que o idoso fica tão frágil nesse finalzinho, né? A gente fica frágil, fragilizado. Então, que Deus te abençoe e te dê muita sabedoria e que te conduza nesse período todo aí, tá? Amém. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E estou aberta aí para que precisar. Ok. João? Ficamos um pouquinho agora com a Editora Sinodal. Então tá. Editora Sinodal, a serviço da palavra, em parceria com a Lola Paluter. Você conhece a Editora Sinodal? São 94 anos de história a serviço da palavra escrita. Somos uma editora cristã ligada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Nossa tarefa é promover a reflexão teológica, estimular a educação cristã, contribuir para a formação de lideranças e auxiliar pessoas através do autoconhecimento. Todos os anos alimentamos o mercado editorial com mais de 180 mil exemplares de livros. Acesse editorasinodal.com.br. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Você gosta de ler? A Editora Sinodal ajuda você com literatura cristã para fortalecer sua fé. Ler é um remédio para a alma. A Editora Sinodal ajuda você na escolha do próximo livro. Se escrever é como pilotar um avião, ler é poder viajar. Editora Sinodal, a serviço da palavra. Então tá. Gente, encerrando o nosso programa de hoje, só tenho para hoje só um recadinho, avisando que nós temos nosso culto, dia 26 agora, no domingo, às 9 horas da manhã. E após o culto nós teremos a nossa paeja, a partir das 11h30. Então eu quero agradecer a todos que ouviram nosso programa, que estiveram aqui presentes, ou nos ouvindo, né? E a Thaís também, que participou conosco. E é isso. Uma semana abençoada a todos. Um excelente final de semana. Ficamos com oração de Abacuque a pedido da minha mãe. Ah, então tá bom. Toca aí. Ouvi a voz, as palavras do Senhor. Seus feitos são conhecidos entre nós. A sua glória ofusca a luz do sol. Do seu louvor a terra se encheu. E se os campos não mais produzirem, se a terra seca estiver, e se a figueira não florescer, se a oliveira frutos não der, confiarei, esperarei. Quem é rochedo senão Deus? Nosso Deus é nossa fortaleza, nossa alegria, nossa salvação. Nosso Deus é nossa fortaleza, nossa alegria, nossa salvação.